Romanos 4, 17 a 25, a fé no Deus da ressurreição. A palavra do Senhor diz assim: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele a quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, ilumine as nossas mentes, nos dê o entendimento da Tua palavra nesta manhã, e que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos na fé, que possamos crer verdadeiramente no Deus que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, no Deus da ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero iniciar a meditação nessa manhã com uma indagação. Posso ser cristão sem crer na ressurreição? Existe um teólogo que é retratado nesse livro. Esse livro aqui, ele discute sobre a ressurreição. A ressurreição aconteceu mesmo? A pergunta do livro. E esse livro ele traz diversos diálogos entre personagens com respeito à ressurreição e outras coisas. E neste livro eles trazem uma citação de um teólogo para provar que a ressurreição é importante para o cristão. O problema é que o teólogo que é trazido no livro é um teólogo liberal, ou seja, um teólogo que não crê no sobrenatural, que não crê que Cristo realmente ressuscitou. Esse teólogo alemão chamado Gerhard Liedman, ou Ludman, eu não sou muito bom com alemão, Marlon sabe melhor do que eu. E o Gerhard aqui, ele é um teólogo que critica a historicidade da ressurreição de Cristo. Ele se diz cristão, mas ele é contra a ressurreição, ele é contra toda essa doutrina tão importante para nós. Contudo, mesmo sendo contra, ele faz essa afirmação impressionante. Olha só, a ressurreição de Jesus é o ponto central da religião cristã. A ressurreição de Jesus é o ponto central da religião cristã. É evidente que tudo simplesmente depende do evento da ressurreição de Jesus. E por mais que ele critique a historicidade da ressurreição, ele não crê que Jesus realmente ressuscitou, nós podemos concordar com ele, e ele está um pouco confuso, né? Porque ele diz uma verdade aqui. Realmente, a ressurreição é um ponto central da religião cristã. Posso ser cristão sem crer na ressurreição? A conclusão que vamos chegar é que não. Não há dúvida disso. Agora vamos entender isso no texto que nós estamos estudando. Esse texto é um texto que está dentro da Epístola de Romanos, epístola que nós estamos estudando já há algum tempo. Eu voltei, nós já estamos no capítulo 5, no versículo 12, vamos aprender hoje à noite. Então eu voltei um pouquinho, voltei lá para o capítulo 4, onde está sendo trazido para nós o exemplo de Abraão. Paulo está argumentando que não há outra forma de sermos apresentados justos diante de Deus, a não ser mediante a justiça que vem pela fé. E essa é a doutrina que temos aprendido, a doutrina da justificação somente pela fé. Que doutrina é essa? Deus atribui a nós a justiça de Cristo. Deus imputa a justiça de Cristo, os méritos de Cristo. Cristo teve a vida perfeita. Deus pega todos os méritos, todos os benefícios da vida perfeita de Cristo e aplica em nós.
Então, quando ele olha para nós, ele não vê os nossos pecados, mas vê a justiça de Cristo, vê os benefícios, ou melhor, os méritos de Cristo, e nos dá os benefícios que Cristo mereceu por nós. Então, Deus atribui a nós a justiça de Cristo. Quando cremos no Senhor e nos declara justos e sem culpa nenhuma diante de sua presença. No capítulo 4 de Romanos, Paulo mostra que a justificação pela fé não é algo novo. Ele não está trazendo algo agora que é novidade, mas é algo tão antigo quanto Abraão. Está no Antigo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento também foram salvos pela fé. Então ele traz o exemplo do próprio Abraão, que veio a ser o pai da fé. No versículo que nós iniciamos a leitura, diz que Abraão é pai de todos aqueles que creem, pai de muitas nações. E isso refere-se ao fato de que Abraão, ele veio a se tornar o pai da fé. Ao final deste capítulo 4, capítulo que nós já vimos a exposição do início dele, Paulo ensina que a fé que nos justifica não é qualquer fé. Não é fé na fé. Não é pensamento positivo. Não tem quando você está assistindo um jogo, o jogo do Flamengo ontem aí que os meninos estavam assistindo, eles me perguntaram assim, pastor, você assistiu o jogo do Flamengo? Eu disse, vou perder tempo. Brincadeira, quem é flamenguista ganhou, né? Imagina no jogo, você está lá assistindo o jogo, você fica o quê? Pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé. Isso não é fé verdadeira. Isso não é a fé cristã. Se nós pensamos que a fé cristã é isso é muito mais um misticismo. Isso nos revela o reverendo Augusto Nicodemos, misticismo. Não, a fé verdadeira, a fé que justifica, é a fé no Deus que vivifica mortos e que ressuscitou Jesus Cristo para a nossa justificação. O finalzinho do capítulo 4 nos deixa muito claro isso, que a fé verdadeira é essa fé no Deus da ressurreição. Então esse é o tema desta manhã, a fé no Deus da ressurreição. Romanos 4, 17 a 25. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que é a fé no Deus poderoso, que vivifica e cria do nada. Já no versículo 17, eu estou trazendo também nos slides aqui os versículos. Diz o texto, como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Expliquei que Abraão veio a se tornar o pai da fé. Diante daquele a quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Abraão cria nesse poder de Deus. Abraão cria que Deus vivificava mortos, ou tem poder para vivificar mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Nós precisamos entender a história de Abraão. Precisamos compreender algumas coisas que aconteceram com Abraão. Por exemplo, quando a Bíblia nos fala que Abraão cria no Deus que vivificava mortos, ou que é poderoso para vivificar mortos, nós temos aquela cena em que o Senhor pede a Abraão o seu filho Isaque. O Senhor prometeu Isaque a Abraão. E Deus sabia que Isaque era o filho amado. Deus até fala, pega o teu filho, teu único filho, aquele que tu amas, e oferece em sacrifício para mim. E Abraão vai com fé. E Abraão, ele coloca a criança em cima do altar para ser sacrificado ao Senhor, para ser entregue ao Senhor. E ele fazia isso com fé, porque cria que Deus poderia ressuscitá-lo, como diz o autor de Hebreus. Abraão, mesmo sem ter toda a revelação como nós temos hoje, nós estamos numa posição privilegiada, vocês entendem isso? Nós temos toda a Bíblia, nós temos toda a revelação. Abraão não tinha. Abraão, ele cria no Senhor, ele tinha algo da revelação do Senhor, que o Senhor havia revelado a ele, mas ele não tinha toda. Mas ainda assim, mesmo não tendo toda a revelação, ele cria no poder de Deus de ressuscitar, de trazer o seu filho da morte. Mas não somente isso. O texto diz não só que Abraão creu no Deus que vivifica mortos, mas também que chama à existência as coisas que nada existem. O que é isso? Deus tudo cria do nada. Esse é o poder de Deus, essa é a doutrina da criação. Deus criou todas as coisas, chamou tudo à existência do nada. Do nada. Ele simplesmente disse, haja luz e houve luz.
e todas as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Se Deus é poderoso para criar todas as coisas do nada, o que é o problema que Abraão estava vivendo? Olha qual que era o problema dele. Versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre da Sara. O que é interessante, a palavra amortecido aqui, que é traduzido por amortecido, pode ser traduzido por necrose. O seu corpo, a sua carne já estava morto, ou a sua carne já estava morta. Já estava morta. E o Senhor poderia vivificar a sua carne e trazer à existência algo que não existia. E o Senhor poderia vivificar Sara para que ela pudesse ser mãe na sua velhice. E Abraão creu no poder de Deus. Observem, quando o texto diz que contra a esperança Abraão creu, aqui está fazendo o contraponto de duas esperanças. A esperança no Deus poderoso, que não é uma esperança irracional, e a esperança no homem, a esperança nas coisas humanas, ou na expectativa humana. Se for olhar pela expectativa humana, pela força do homem, pela razão natural, era impossível Abraão ter um filho na sua velhice. 100 anos ele já tinha, Sara 90. Como poderia ter um filho na sua velhice? Impossível. Impossível. Mas se ele olhar para Deus, observe, o texto não está dizendo que fé é um salto no escuro, que Abraão creu no impossível, e deu um salto na escuridão. Não. O texto está dizendo que Abraão creu em algo muito palpável, extremamente racional, que é o quê? O poder de Deus. Se Deus é poderoso para criar todas as coisas do nada, como Ele não é poderoso para ressuscitar um morto? Vocês estão entendendo o argumento? Se Ele já criou tudo que existe, deu vida a tudo que existe, o que é ressuscitar alguém que morreu? O que é dar o filho a Abraão? O que Paulo está fazendo aqui é fazendo uma comparação. Ele está colocando em grau de equivalência o nascimento de Isaac, o poder de Deus, dando a possibilidade deles terem Isaac na velhice, com a ressurreição de Cristo. Nós vamos ver essa conclusão. Então, se Deus é poderoso para fazer Isaac nascer, Deus é poderoso para ressuscitar. Deus é poderoso para vivificar mortos e chamar à existência as coisas que não existem. Mesmo que Abraão já não pudesse mais ter filhos, mesmo que Sara não pudesse ter filhos. Sara, além de idosa, ela era estéril ainda. E é interessante isso. É interessante isso, porque sempre na história da redenção tem uma mulher estéril. Sempre na história da redenção tem uma mulher estéril. Por quê? Para mostrar que Cristo veio somente pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor. E Ele ressuscitou também por esse poder. E nós podemos crer, não é um salto no escuro, não é uma fé cega, é uma fé verdadeira no poder de Deus. Segundo lugar, antes, só uma frase do Hendrickson. Hendrickson diz assim: contra toda esperança, Abraão creu na esperança. Há um tipo de esperança que não tem fundamento real, nem âncora. A esperança de Abraão, por outro lado, estava solidamente ancorada, a saber, na promessa infalível de Deus. Existe uma esperança sem âncora, é a esperança humana. Agora a esperança no Deus Todo-Poderoso é infalível. Por quê? Porque nós também devemos crer na fidelidade de Deus. Abraão cria no Deus poderoso, que vivifica e cria do nada, e Abraão cria no Deus fiel, que cumpre as suas promessas. Olha o que o texto continua dizendo: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Quem conhece um pouquinho da história de Abraão, sabe que ele duvidou. Que ele não duvidou que Deus seria poderoso para dar um filho. Ele só teve uma fraqueza na sua fé quanto à forma que Deus daria o filho. Nós vemos a história de Abraão, ele oscilando às vezes.
Quando, por exemplo, ele já está mais velho, ele saiu da sua terra, da sua parentela, foi para a terra que o Senhor mostrou, crendo que ele seria pai de nações. E já mais velho, não lhe nascia o filho, então ele chegou para o Senhor e disse: então meu filho vai ser o meu servo, Eliezer. Ele que vai herdar a minha casa. E o Senhor disse: não, Abraão, não vai ser ele, vai nascer de você. Abraão creu. A Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Contudo, mesmo crendo, mais uma vez ele oscilou na fé. Por quê? Porque uma vez que ele ouviu que viria dele o filho, ele tentou dar um jeitinho. Como? Ele, através de um conselho de Sara, sua esposa, deitou com a serva de sua esposa Agar, e ele teve Ismael. Ele, como se pensasse o seguinte: Deus precisa aí da minha ajuda, vou dar um jeitinho. E o Senhor então depois apareceu para Abraão e disse: não é Ismael seu herdeiro, vai nascer um filho da sua esposa. E Abraão riu, e Sara riu, e Isaac significa riso. Riso sim de alegria, de glória. Como pode alguém sendo velho ter um filho? Como é possível? Observem que Abraão oscilou sim na sua fé. Mas o texto diz: não duvidou por incredulidade. O que o texto está nos dizendo? Está dizendo que mesmo que nós venhamos oscilar na nossa fé, ainda assim nós podemos nos manter fiéis no poder do Senhor e crendo na fidelidade do Senhor. Abraão duvidou que Deus era poderoso para cumprir a promessa e não duvidou que Deus prometeu algo que ele não cumpriria. Abraão só oscilou tentando dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, mas ele nunca duvidou da palavra do Senhor. É diferente da pessoa que é incrédula, aquela pessoa que rejeita totalmente a Deus, rejeita totalmente as promessas de Deus. O que é interessante destacar essas oscilações de Abraão é que, apesar dele ser homem como nós, fraco, oscilante na sua fé, ainda assim ele creu verdadeiramente. E por isso ele recebeu a justiça de Deus. Observe, Abraão não merecia, assim como nós não merecemos. Às vezes a gente olha para os homens do passado com um olhar assim muito de que eles são realmente grandes heróis. Nós devemos tomar cuidado com isso. Sim, são homens de Deus e são exemplos para nós. Contudo, porém, todavia, são homens como nós somos. E o herói das Escrituras Sagradas somente é o nosso Senhor Jesus. Ele é o herói, só Deus é o herói. Abraão não duvidou da promessa de Deus, apesar que oscilou na sua fé. Deixou a sua fé se enfraquecer em alguns momentos, tentou dar um jeitinho, mas ele não foi incrédulo. Ele creu sim que Deus é fiel. E ele continuou fortalecendo a sua fé até o dia que ele recebeu a promessa. Por quê? Porque ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele nunca duvidou da fidelidade e do poder de Deus. Amém? Em terceiro lugar, nós também precisamos crer ou colocar a nossa fé no Deus justificador que ressuscitou Jesus. Agora é o momento da virada do texto. Paulo ele diz: assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Porque Abraão creu no poder de Deus, na fidelidade de Deus, na promessa do Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Observe, ele foi justificado, ele foi declarado justo diante de Deus, não por suas obras. Eu já mostrei, Abraão foi oscilante na sua fé, pecador como nós, mas foi porque ele creu. Agora, observe como Paulo vai concluir, aplicando todo esse exemplo de Abraão a nós. Ele diz: e essas palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele. Ou seja, as escrituras sagradas foram registradas não por causa apenas de Abraão ou por um fator histórico apenas, mas por nossa causa. É a palavra de Deus deixada para nós, para que nós entendamos a salvação, compreendamos como o Senhor nos salva, mas foi também por nossa causa. Visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber,
a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor. A justiça também é atribuída a nós, quando nós cremos que Deus é poderoso, quando nós cremos que Deus é fiel, e que o seu poder e a sua fidelidade já se mostrou na história, no tempo, no espaço, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha como o texto finaliza: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Nós temos uma tendência que é muito dos países latinos, não sei se tem alguma coisa a ver com a cultura latina, a tendência de enfatizar a morte e não a ressurreição. A gente sempre fala, Cristo morreu por nós, e nós gostamos da morte, né? Mas o ponto é, se Jesus não houvesse ressuscitado, nós não teríamos a justificação. A ressurreição de Cristo é a prova, é a garantia que Deus aceitou o seu sacrifício e por isso nós podemos ser justificados. Se ele não houvesse, ou se Deus não tivesse ressuscitado o seu filho, tivesse deixado na morte, nós não teríamos garantia nenhuma da vida eterna. Lembra da esperança da glória? Falamos no domingo passado, falamos na sexta-feira. A esperança da glória que não nos decepciona, iria decepcionar com certeza. Porque nós não teríamos garantia nenhuma de esperança se Jesus não tivesse sido ressuscitado. Esse é o ponto. João Calvino diz assim: não teria sido suficiente que Cristo se expusesse à ira e ao juízo divino, bem como arcar com a maldição devida de nossos pecados, a não ser que ele também emergisse, ressuscitasse como vitorioso sobre a maldição. E tendo sido recebido na glória celestial, reconciliou Deus conosco por sua intercessão. Toda a salvação está aqui. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus se ascendeu. E está entronizado à destra do Pai e intercede por nós. O poder da justificação, portanto, que subjugou a morte, é atribuído à sua ressurreição. Não porque o sacrifício da cruz, por meio do qual somos reconciliados com Deus, de forma alguma contribui para a nossa justificação. Não, claro que não. O sacrifício contribui para a justificação, claro. Mas porque a perfeição desta graça é revelada mais claramente em sua nova vida. A perfeição da justificação é revelada mais claramente na ressurreição de Cristo. Portanto, nós podemos concluir com toda convicção e certeza. Lembra da pergunta inicial? Posso ser cristão sem crer na ressurreição? Podemos concluir com toda convicção. Sem ressurreição não existe genuína fé cristã. Sem ressurreição não existe genuína fé cristã. E quem diz isso? O próprio Paulo. Lá em 1 Coríntios 15, 17 a 20, Paulo nos diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. O que é justificação? Deus nos declarando justos. Deus dizendo a nós que nós não somos mais culpados pelos nossos pecados, porque Cristo pagou o preço dos pecados, não há mais culpa, não há mais dívida. Isso é justificação. Agora observe o que Paulo está dizendo: se Cristo não ressuscitou, não existe isso, vocês estão ainda nos seus pecados, e o que sobra é condenação. Condenação. Já pensou? Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo, ou os que morreram em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a nossa esperança em Cristo é só o aqui e agora, os prazeres terrenos, então somos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele
sendo Ele as primícias dos que dormem. Muitos irmãos estão vivendo luto. Eu tenho acompanhado alguns irmãos no seu luto. Meus irmãos, Cristo é as primícias dos que dormem. Nós também ressuscitaremos. Os nossos queridos que morreram em Cristo ressuscitarão. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida do poder de Deus. Ele criou todas as coisas do nada e tem todo o poder para vivificar os mortos. Ele ressuscitou Jesus. A nossa fé cristã não é a fé no irracional, não é um salto no escuro, não é uma fé cega, é a fé no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou tudo do nada. Se do nada tudo Ele fez, se Ele já entregou o seu Filho em nosso lugar, por amor, o que são as outras coisas? Certamente Ele nos ressuscitará. Por quê? Por que eu posso afirmar com toda certeza? Porque Ele já ressuscitou Cristo. E se Ele ressuscitou Cristo, nós também seremos ressuscitados. Creia, confie firmemente nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Jesus comprou cada uma dessas promessas para nós, com seu sangue precioso vertido na cruz, e Deus cumprirá todas as que Ele prometeu. Nós teremos todas essas promessas maravilhosas do Evangelho. Precisamos continuar firmes, crendo, confiantes no Senhor. Creia que, como Cristo, nós também seremos ressuscitados. Creia nas palavras do próprio Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E por fim, louve a Deus. Louve pela ressurreição de Jesus, para a nossa justificação. Nós só somos justificados, nós só temos garantia do perdão e da salvação eterna, porque Cristo vive. Viva para o Cristo ressurreto. Nosso Senhor vive. Viva para o Cristo ressurreto. Nosso Senhor vive. Curva sua cabeça e ore.